Olá, tudo bem? Aqui é a Lu, do Viver e Contar, e eu vim trazer hoje com esse vídeo uma atualização dessa sincronização de tempo que eu tenho feito ultimamente, que se chama É Tempo de Quê? Que tenta sincronizar a estação do ano e as energias da estação, as energias do ciclo lunar, as energias do ciclo astrológico e também da cosmologia maia, que traz Tzolk'in e Sincronário das 13 Luas. Hoje é segunda-feira, nós estamos iniciando dentro do Sincronário das 13 Luas a última semana do mês 4. O mês 4 sempre é o mês que traz a forma de fazer as coisas, define formas de fazer. Formas de fazer o quê? Formas de viver o serviço e o propósito que o ano está trazendo, né? O selo que rege o ano é a semente elétrica, então nós estamos justamente falando do serviço da semente, que é florescer, que é crescer, colocar foco naquilo que a gente quer ver crescer e cuidar disso para que isso cresça, floresça e depois frutifique, né? O propósito dessa semente crescer é o vento, que é o vento magnético, a onda encantada do ano, que fala da comunicação com o espírito, com o nosso espírito e com a espiritualidade que nos guia, e também a comunicação entre espíritos, o nosso espírito e o espírito do outro. Nesse momento, então, que a gente está nessa última semana do mês, nós estamos entrando num momento em que nós vamos estar maduros para perceber muitas formas de fazer isso. Essa semente que eu falei, que rege o ano, ela é intimamente ligada na energia da primavera. Já falei disso em vários outros vídeos, então eu te convido para assistir os anteriores. Essa energia da primavera, que é o momento que a semente foi colocada na terra e a gente começa a crescer, a semente começa a crescer para o mundo, né? Na primavera que tudo, a vida transborda, a vida acontece de novo, né? A vida floresce, né? Depois de passar para o inverno, que é um momento de muita dormência, que a gente está muito dentro. Na primavera a gente cresce para a vida, nós e a natureza, né? A energia começa a sair de dentro para fora, que é muito também ligada, é uma energia muito parecida com a lua crescente. Essa semana, na quarta-feira, tô com a minha colinha aqui. Quinta-feira vai ser lua crescente, que é justamente um dia portal, 11/11. Vai ser humano ressonante amarelo. É um dia portal também dentro do Tzolk'in. Então, um dia portal significa que as energias que separam, esses véus que separam esse nosso mundo visível do invisível, o mundo concreto do mundo imaterial, esses véus ficam mais sutis, então é mais fácil da gente se comunicar. A comunicação entre as diversas dimensões é mais fácil, né? Então, dentro, fora, visível e invisível, denso e sutil, né? Quando a gente olha dentro para o ciclo lunar que a gente está, semana passada a gente começou uma lua nova, né? Foi também na quinta-feira. Uma lua nova que significa um recomeço. Então nós estamos começando um ciclo lunar e começando um processo que tem a ver com esse momento também de estarmos prontos para amadurecer alguma coisa dentro da gente, né? O que está pronto em nós tem a ver com essa energia escorpiana, que a gente entrou com essa lua nova que começou semana passada, que é o meio da primavera. Quando a gente entra na primavera, a gente entra em Libra. A lunação significa sempre o momento que Lua e Sol estão no mesmo signo, e isso sempre acontece na Lua Nova. Então, quando foi a lunação de Libra, ou seja, Lua e Sol estavam em Libra, a gente começou esse processo de primavera mesmo, que
Libra significa a balança, né, que sempre traz dois lados, então é aquele momento em que nós começamos o nosso encontro com o outro. A semente cresceu e encontrou o mundo lá fora e encontrou as outras pessoas. E aí a gente começa a interagir. Inclusive esse momento também de lua crescente, como eu estava falando, onde a gente começa a crescer para fora e começa a se apaixonar pelo outro, né? Começa a encontrar romance, a vida fica mais verde, mais colorida, mais bonita. É mesmo o romance que começa a pairar no ar, né? Que é regida por Vênus, que dentro da astrologia inclusive rege o ano, então as nossas relações esse ano estão muito em vigor, muito em foco. E aí, quando a gente entra em Libra, a gente passa por esse lugar, assim, de começar a se encantar, essa é a palavra, se encantar com o que existe lá fora e com o outro principalmente, né? Esse momento em que os olhos brilham e a gente se apaixona. Naquele momento a gente passou inclusive pela onda encantada da mão, que fala de conhecer, curar e realizar. E se a gente pensa que é a mão que planta a semente, né? A gente faz muita analogia com aquilo que a gente quer ver crescer. O que eu quero realizar na minha vida? O que eu quero e o que eu preciso fazer, cuidar, para que aquilo que eu quero que cresça na minha vida realmente encontre terreno fértil e possa crescer. Então a gente passa por esse momento também de conhecer e buscar conhecimento para clarear isso, né? Depois que a gente passa pela onda encantada da mão, vem a onda encantada do Sol, que fala do eu, né? O Sol, ele tem o mesmo significado que tem assim, tanto dentro do tempo natural quanto na astrologia, né? É a minha essência. Nós entramos nessa primavera buscando esse conhecimento, percebendo o que eu preciso curar, percebendo o que eu preciso realizar para ver crescer. Aí eu me empodero de quem eu sou, da minha luz e também da minha sombra, né? Porque onde tem muita luz também vai ter muita sombra, uma coisa vem ligada à outra. E aí depois vem o caminhante do céu, que me traz esse explorar de possibilidades, que fala de se abrir para o novo, vigilância, espaço e exploração. Explorar o novo, explorar o cosmos, explorar o mundo que o outro abre para nós, explorar todas as possibilidades que o mundo traz, né? E aí a gente se encanta com isso, né? Para tudo aquilo que vai além de nós, né? Então, semana passada, quando a gente entrou nessa lua nova em Escorpião, é o momento em que a gente fixa e estabiliza essa energia de primavera. Escorpião é uma energia muito densa, muito profunda, regido por Marte, que é o deus da guerra, nosso guerreiro interior, e por Plutão, que é o deus da morte. Sexta-feira, um dia depois da lua nova, nós entramos na onda encantada do Enlaçador de Mundos, que também é o selo da morte. Ele traz as palavras morte, oportunidade e igualdade. Isso é um momento que dentro da primavera a gente torna as coisas mais sérias. A gente assume compromisso, a gente assina contrato, a gente casa, a gente cria uma sociedade. É aquele momento em que o romance e o apaixonar-se dá lugar para juntar os trapinhos e começar a morar juntos, decidir que vamos viver uma vida juntos, que vamos criar algo juntos, que vamos construir algo juntos. Isso em nível de relacionamento e de trabalho, que Escorpião fala com bastante intensidade sobre isso. E nesse momento em que a gente passa por esse aprofundar, né, as coisas ficam mais densas, porque aí a gente começa a perceber que nem tudo são flores. E o romance começa a dar lugar para a rotina, começa a dar lugar para perceber quais são os meus limites dentro da relação e quais são os limites do outro, né? E aí a gente tem que começar a negociar o nosso espaço, o espaço do outro, com mais seriedade, com mais profundidade.
porque isso passa por eu mostrar para o outro as minhas manias, aquelas coisas que são feias, né? Aquelas coisas que o meu egoísmo, aquilo que eu projeto no outro e que são coisas minhas. Então eu enxergo no outro e não gosto daquilo e repreendo aquilo e critico aquilo, mas no fundo é só ele me mostrando algo que eu tenho e vice-versa. E aí a gente tem os conflitos, né? É o nosso lado sombra. O sol estar em Escorpião significa que ele está iluminando essas nossas profundezas, esse nosso lugar mais profundo, aquela lama, aquela sujeira que a gente esconde lá no fundo. Aquela coisa é a nossa intimidade mais profunda, aquilo que a gente mantém escondido. Fala de sexualidade também, né? Então são aqueles momentos mais íntimos, aquele lugar mais íntimo, mais nosso. E que ao mesmo tempo mostra um lugar muito poderoso, né? Plutão é isso também, é o nosso poder interno, nosso poder oculto. É tudo que fica oculto, né? Quando a gente fala de plantar alguma coisa e daquilo que a gente quer ver crescer, a gente inevitavelmente passa por isso ter relação com o outro, né? Porque tudo que eu quero ver crescer vai crescer e vai ser abundante para mim no momento que isso troca com o outro, né? Porque passa pelo dar e receber, que é Libra, que é Touro e Escorpião, né? O que eu tenho e o que o outro tem. Todos somos ligados, né? A nossa vida aqui é impossível de ser vivida assim no isolamento. Eu necessariamente preciso trocar com o outro para que eu consiga os recursos financeiros e materiais de me sustentar. E passa também pelos recursos emocionais, né? De eu me sentir amada, de eu sentir que eu pertenço, de amar, de sentir e aprender sobre o que é amor, sobre o que é estar numa relação, sobre ter cumplicidade, sobre vulnerabilidade, sobre ter coragem e sentir a vontade de me entregar, né? Tanto numa relação onde eu preciso me sentir nutrida emocionalmente, quanto eu preciso me sentir desejada e satisfeita sexualmente, né? Em todos os níveis a gente passa por esse lugar de troca. Então, inevitavelmente, para cuidar daquilo que eu quero ver crescer, explorar possibilidades, vai passar por esse lugar onde eu tenho barreiras, onde eu tenho dificuldades, onde eu tenho crenças, onde eu tenho curas para ser realizadas. E isso eu só consigo ver na relação com o outro. E esse é o momento de olhar para isso. Essa onda encantada, que são 13 dias do Enlaçador de Mundos, que começou na sexta-feira. Hoje nós estamos no dia 4 da onda, que é o momento de definir a forma disso que eu tô percebendo que precisa morrer. Hoje nós estamos em lua autoexistente, né? Daí é perceber a forma de dar fluxo. A lua fala de purificar, de água universal, as nossas emoções, as águas, assim como a lua, purificar e dar fluxo. Então, como é que eu dou fluxo? Eu purifico, eu jogo água em cima disso que eu percebo que é uma crença, que está cristalizado, que é uma grande dificuldade, que é uma barreira, que nesse momento está me atrapalhando, que está me impedindo de seguir adiante, que está me impedindo de colocar em prática aquilo que eu preciso fazer para que cresça o que eu quero que cresça, o que eu quero que floresça e frutifique, né, na minha vida. O Enlaçador de Mundos vai falar disso, ok, eu percebi muitas coisas, aonde está doendo, aonde está a dificuldade. E é render-se a isso, né? O Enlaçador fala muito de humildade, desse lugar onde a gente abre mão do nosso ego, onde a gente abre mão de precisar ter razão, onde a gente baixa as armas, baixa os escudos e diz assim, tá, eu não tô entendendo, ou eu não tô conseguindo, ou não tá dando certo. E onde a gente
inclusive aceita ajuda, onde a gente deixa a morte nos dizer: é aqui que precisa abrir espaço. Isso aqui, do jeito que tá, não funciona mais. Isso aqui tá demais. Essa forma de novo, nós estamos no mês 4, nós estamos no dia 4. Essa forma de realizar as coisas, de tu fazer, de tu te posicionar, de tu trabalhar, de tu te relacionar com o outro, essa forma não está funcionando, vários pontos aqui não estão funcionando. Então te rende, te entrega para mudar, te entrega a mudança que precisa ser feita em relação a isso. Nesse momento, talvez tu não tenha clareza do que fazer. Isso ainda vem. Depois da onda encantada do enlaçador, a gente vai passar pela onda da tormenta, que é uma tormenta, que é o momento justamente de fazer a transformação acontecer, de gerar a energia necessária para isso. Essa semana, onde vai crescer a lua, e essa lua vai crescer em aquário, que fala justamente de inovar, de fazer diferente, de ser independente, fala também do coletivo, né? Do grande grupo, dos amigos. É aquela percepção de que, cara, nós estamos tudo no mesmo barco. Então existe ajuda para isso. Mais pessoas passam pela mesma coisa que eu, então eu não estou sozinho. É um consolo. Mas o principal é isso, renda-se. Essa semana é para isso, é aceitação. Tem a ver muito com a comunicação, né? Porque nós temos muita coisa em Escorpião. Sol, Lua, Marte, que é o nosso guerreiro, está em Escorpião. Então aquilo que me motiva, aquilo que dá ação, esse meu guerreiro que quer lutar por alguma coisa, a gente vai lá muitas vezes com todas as armas na mão, assim, com um ímpeto muito, sabe, na cara e na coragem, mas falta estratégia, falta perceber o que precisa ser feito, qual a forma mais inteligente de fazer isso. E nós estamos, além disso, com Mercúrio em Escorpião também, que fala, Mercúrio é justamente o planeta da comunicação. É o planeta do vínculo, de ir lá e trocar com o outro, sabe? Tanto no trabalho quanto no conhecimento, né? De buscar conhecimento e explorar esse nosso mundo interno. É a gente assumir essas nossas sombras, essas nossas dificuldades, essas nossas crenças, esses nossos padrões, os padrões que se repetem na nossa vida. Se tu parar para olhar hoje para tua vida, tenho certeza que tu consegue perceber padrões repetitivos que te trazem algum tipo de sofrimento, de dificuldade, seja em relacionamento, seja em trabalho, seja em dinheiro. É trazer isso como se fosse o teu professor nesse momento. Uma grande fonte de conhecimento, uma grande fonte, um grande lugar para explorar, para ir mais fundo e perceber o que aquilo ali tem, né? Então eu me coloco à disposição aqui. Eu trabalho com mapa astral, um mapa astral que é híbrido, que traz tanto o olhar da astrologia quanto da cosmologia maia. Eu trabalho também com tarô, e esse mapa astral e o tarô são grandes instrumentos de diagnóstico, de perceber justamente qual é o teu modus operandi, né? Como tu funciona, qual é o teu ponto de desafio, qual é o teu ponto forte, né? E o que tu tem que pode te ajudar. O tarô é um grande instrumento de investigação mais profundo, assim, né? De conversar diretamente com as tuas energias internas. E eu trabalho também com a terapia de Aurora Healing, que é uma terapia de cura energética, que trabalha através das auroras boreais, das luzes e das energias das auroras boreais, que são energias luminosas que vêm inclusive do Sol e chegam ao nosso planeta através dos polos. Certo? Então me coloco aqui à disposição. Se tu sentir que eu posso te ajudar nesse momento, é só me chamar. Espero que esse momento que a gente vai atravessar, né, nessas profundezas escorpianas, seja transformador
e seja o mais leve possível, né? O meu conselho é que a gente de fato consiga se render e se entregar para as mortes que precisam acontecer internamente, né? Porque quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente tenta segurar e controlar, quanto mais a gente tenta não sofrer e não sentir, mais força isso vai fazer para entrar, sabe? Tá bom? Fiquem bem e até a próxima. Beijo!